Prelúdio da Terceira Guerra. Itália critica a proposta do chefe da OTAN sobre ataques da Ucrânia à Rússia. O governo italiano criticou o apelo do secretário-geral da Organização do Tratado Atlântico Norte, Jens Stoltenberg, para cancelar as restrições ao uso de armas ocidentais fornecidas ao governo de Kiev. O chefe da OTAN, Jens Stoltenberg, instou anteriormente as nações ocidentais a suspenderem as restrições que impedem a Ucrânia de conduzir ataques nas profundezas da Rússia usando armas ocidentais. Não enviaremos um único soldado italiano para a Ucrânia, e o equipamento militar que a Itália enviar deve ser usado no território da Ucrânia, disse o ministro das Relações Exteriores italiano Antonio Tajani, citado pela agência de notícia Andin Kronos no sábado, 25 de 5 de 2024. Ele acrescentou que a Itália deve sempre trabalhar pela paz e baixar o tom, embora a Itália faça parte da OTAN. Todas as decisões devem ser tomadas coletivamente, sublinhou. O vice-primeiro-ministro italiano e líder do partido Liga, Matteo Salvini, expressou a mesma posição, sublinhando que ninguém procura um prelúdio para uma terceira guerra mundial. A Itália não está em guerra com ninguém, embora fosse certo ajudar militarmente a Ucrânia. Suspender a proibição de Kiev atacar alvos militares na Rússia está fora de questão. Da mesma forma, reitera que a Liga se opõe ao envio de um único soldado para lutar na Ucrânia. Procuramos a paz, não um prelúdio para uma terceira guerra mundial, sublinhou. As autoridades russas alertaram repetidamente contra os fornecimentos militares ao governo de Kiev, sublinhando que esta medida apenas alimenta o conflito, sem qualquer possibilidade de afetar o curso final da operação militar especial. A representante oficial do Ministério das Relações Exteriores russo, Maria Zakharova, sublinhou que todos os que vão à chamada Conferência de Paz na Suíça sobre a Ucrânia devem estar bem cientes das recentes palavras de Stoltenberg. O representante parlamentar russo na região da Crimeia, por sua vez, avaliou as palavras de Stoltenberg como uma obsessão pela guerra e desejo de prejudicar a Rússia a qualquer custo, sem levar em conta as consequências catastróficas para a população das nações ocidentais. Para manter parceiro no Oriente Médio, os Estados Unidos devem voltar a vender armas ofensivas à Riad, diz mídia. Em uma tentativa de melhorar as relações, Washington espera levantar a proibição de venda de armas ofensivas à Arábia Saudita, potencialmente já nas próximas semanas. De acordo com o Financial Times, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, suspendeu a venda de tais armamentos ao reino há 3 anos, pouco depois de entrar na Casa Branca, criticando a condução pelos sauditas da guerra no Iêmen, entre preocupações sobre o uso de armas fabricadas nos Estados Unidos em ataques aéreos que mataram civis. O cancelamento da proibição seria o mais recente sinal da melhoria dos laços entre a administração Biden e Riad. A Arábia Saudita é tradicionalmente um dos maiores compradores de armamento nos Estados Unidos e a suspensão das proibições poderia significar ainda mais receita para Washington, que tem visto seu orçamento de defesa ser consumido com os esforços para manter o conflito ucraniano. Segundo uma das fontes ouvidas pelo Financial Times, Washington está se preparando para suspender a proibição, embora a Casa Branca tenha se recusado a comentar a questão. A relação de Biden com Riad tem sido conflituosa desde que assumiu o cargo. Ainda durante a campanha de 2019, Biden acusou os sauditas de assassinar crianças em uma aparente referência à guerra no Iêmen, na qual milhares de pessoas foram mortas, e mais tarde prometeu fazer o Estado do Golfo Pérsico um páreo após o brutal assassinato em 2018 do jornalista veterano Jamal Khashoggi no consulado em Istambul, mas as relações melhoraram significativamente desde então, especialmente depois do início da operação militar especial russa na Ucrânia, tendo demonstrado não apenas a fraqueza das orientações políticas norte-americanas para o Oriente Médio, como as deficiências militares de Washington. Ainda segundo a apuração, as funcionárias dos Estados Unidos disseram esta semana que Washington e Riad estavam perto de finalizar uma série de acordos bilaterais, incluindo o Pacto de Defesa e a Cooperação dos Estados Unidos no nascente Programa Nuclear Civil do Reino. A Arábia Saudita liderou uma coligação árabe que entrou na Guerra Civil do Iêmen em 2015 para combater os Houthis apoiados pelo Irã. A condição do conflito pelo reino suscitou críticas de inúmeros atores internacionais. Nos últimos anos, Riad se envolveu em conversações de paz com os Houthis, enquanto o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman
se concentrava nos seus ambiciosos planos de desenvolvimento interno na redução das tensões com inimigos regionais, incluindo o Irã. O progresso das conversações no Iêmen estagnou após o ataque do Hamas em 7 de outubro e a ofensiva retaliatória de Israel contra o grupo militante palestino em Gaza. Apesar disso, a Arábia Saudita continua envolvida no processo de paz no Iêmen, mediado pela ONU. Em um sinal de que não queria aumentar as tensões com os Houthis, Riyadh não se juntou a uma força-tarefa marítima liderada pelos Estados Unidos destinada a combater os ataques Houthis ao transporte marítimo com destino de propriedade de Israel, em sinal de protesto contra as operações armadas de Tel Aviv em Gaza. Em Washington, as hostilidades regionais desencadeadas pela guerra Israel-Hamas reforçaram a crença da administração Biden que precisa da Arábia Saudita como parceiro regional fundamental. Nova Zelândia gasta 113 milhões de dólares para construir e usar satélites militares dos Estados Unidos, diz mídia. A mídia neozelandesa calculou o dinheiro gasto pelo país na rede de satélite norte-americana nos últimos 12 anos, construída pela montadora norte-americana Boeing e gerida pelo Pentágono. A Nova Zelândia gastou 113 milhões de dólares desde 2012 para ajudar a construir e usar uma rede de satélites militares dos Estados Unidos, relata este domingo o jornal neozelandês RNZ. Desses, a Nova Zelândia pagou 83 milhões de dólares em 2012 pelo acesso à rede de 10 satélites. A taxa operacional anual paga pelo país é de pouco mais de 1 milhão de dólares, escreve o RNZ citando documentos do governo. De acordo com a publicação, a Nova Zelândia conta há 12 anos com uma rede de comunicações globais por satélite de banda larga criada pelo norte-americana Boeing e gerida pelo Pentágono para vários países aliados. Anteriormente, a Nova Zelândia anunciou que alocaria 15 milhões de dólares para lançar 2 satélites de alta potência que expandiriam a rede para 12 satélites. Segundo o jornal, a Força de Defesa da Nova Zelândia procura expandir suas capacidades espaciais muito limitadas e está interessada em mais infraestrutura espacial baseada em terra em um momento de rápido crescimento para as operadoras espaciais comerciais do país. As Forças Armadas da Nova Zelândia disseram ao RNZ que seu plano de capacidade de defesa atualizado descreverá todos os investimentos relacionados ao espaço até 2040. O novo plano deverá ser apresentado ao ministro da Defesa em junho. Mídia: Rússia produz projéteis mais baratos e 3 vezes mais rápido do que os aliados ocidentais de Kiev. A Rússia está produzindo projéteis de artilharia cerca de 3 vezes mais rápido que os aliados ocidentais da Ucrânia e por cerca de 1/4 do custo, de acordo com a análise publicada pelo Sky News. Os números produzidos pela empresa de consultoria de gestão Bain Company, divulgados pela Sky News, sublinham um grande desafio enfrentado pelas forças armadas ucranianas cada vez mais dependentes do equipamento de munição ocidentais para manter as linhas de contato no conflito ucraniano. De acordo com a apuração, Estados Unidos, Reino Unido e outros aliados europeus procuram aumentar a produção de munição para garantir seu fornecimento à Ucrânia. Mas a sua capacidade de fabricar munições de artilharia ainda está aquém da Rússia, mesmo com um esforço econômico combinado que deveria superar o de Moscou. Como resultado, destaca a matéria, os soldados ucranianos na linha de frente dizem que para cada tiro que disparam contra posições russas, as tropas russas respondem com cerca de 5 projéteis de volta. De acordo com a consultoria, as fábricas russas têm previsão para fabricar ou reformar cerca de 4,5 milhões de projéteis de artilharia neste ano, em comparação com a produção combinada de cerca de 1,3 milhão de projéteis nos países europeus e nos Estados Unidos. Para além disso, o custo médio de produção por projeto de 155 milímetros, o tipo produzido pelos países da OTAN, era de cerca de 4 mil dólares por unidade, embora varie significativamente entre os países. Isto é comparado com um custo de produção russa relatado de cerca de 1.000 dólares por projeto de 152 milímetros usado pelas Forças Armadas Russas. Mas a artilharia é apenas uma das muitas carências enfrentadas pela Ucrânia, o que torna a continuidade do conflito algo bastante difícil para as forças de Kiev. Nesse sentido, Moscou tem manifestado disposição para uma saída pacífica e negociada do conflito, que já ceifou milhares de vidas. Moscou tem repetidamente alertado contra o fornecimento de armas a Kiev pelo Ocidente, afirmando que os comboios estrangeiros que transportam armas seriam alvos legítimos para suas forças assim que cruzassem a fronteira. Além disso, o ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, acusou os Estados Unidos e a OTAN de já estarem diretamente envolvidos no conflito na Ucrânia, não apenas por meio de fornecimento de armas, mas também pela formação de pessoal em diversos países europeus.
Especialistas dos Estados Unidos explicam o que afasta empresas militares privadas estrangeiras da Ucrânia. O presidente da Mosaic indicou os problemas que as empresas militares privadas estrangeiras enfrentam na Ucrânia. O caos e a situação difícil na linha de frente estão afastando as empresas militares privadas estrangeiras dos contratos na Ucrânia, disse o presidente da Mosaic, uma empresa de consultoria em segurança e inteligência dos Estados Unidos. Relatórios de campo frequentemente apontam para o caos e condições difíceis, criando um ambiente menos favorável para empreiteiras estrangeiras em comparação com os estados iniciais do conflito, disse Tony Schiena, comentando a situação atual das empresas militares privadas na Ucrânia. Segundo suas estimativas, as empresas estrangeiras que planejam entrar na Ucrânia estão decepcionadas com a descrição das condições e dificuldades operacionais. Isso reduz a probabilidade de crescimento do número dessas organizações que operam a favor de Kiev. Schiena acrescentou que os avanços russos poderiam até mesmo agravar o caos nas fileiras das forças armadas ucranianas. Embora o futuro imediato das empresas militares privadas na Ucrânia não apontem necessariamente para um aumento na demanda, as mudanças legislativas e os desenvolvimentos militares em andamento podem alterar significativamente o cenário operacional, disse ele. De acordo com o Ministério da Defesa russo, um total de 13.387 mercenários estrangeiros chegaram à Ucrânia durante a operação militar especial para lutar ao lado de Kiev durante esse período. 5.962 deles teriam sido eliminados. Sem calcular consequências, a Europa é irresponsável ao se envolver no conflito em Kiev, diz Orbán. O primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán disse neste domingo 26 de 5 de 2024 que nunca tinha visto maior irresponsabilidade do que a da Europa, que se envolveu no conflito na Ucrânia sem calcular quanto esse conflito custaria. A Europa está tão envolvida na guerra que nem sequer tem uma estimativa dos custos e meio necessário para atingir o seu objetivo militar. Nunca vi nada mais irresponsável na minha vida, disse Orbán em uma entrevista ao canal Patriota no YouTube. Segundo ele, a OTAN quer fazer parte do conflito na Ucrânia e as chances de a aliança conseguir ficar longe disso são limitadas, porque não querem ser persuadidos. Orbán também criticou a proposta do presidente do Partido Popular Europeu, a principal facção do Parlamento Europeu, Manfred Weber, de introduzir o serviço militar obrigatório na União Europeia. O portal húngaro V4A, citando fontes de Bruxelas, indicou que a nova composição do Parlamento Europeu após a eleição de junho abordará esta questão entre as primeiras. Não queremos que mais ninguém possa tomar decisões sobre o recrutamento e envio dos nossos jovens em idade militar para qualquer lugar. Devemos esquecer o exército europeu que tem recrutamento obrigatório, é uma ideia maluca, sublinhou Orbán ao canal. Desde 24 de fevereiro de 2022, a Rússia dá continuidade a uma operação militar especial na Ucrânia, cujos objetivos, segundo o seu presidente Vladimir Putin, são proteger a população do genocídio do regime de Kiev e enfrentar os riscos de segurança nacional que representam o avanço da OTAN para o leste. Devemos estar prontos para qualquer cenário, diz Macron em primeira visita a Berlim há 24 anos. Em primeira visita oficial de um chefe de Estado francês à Alemanha desde 2000, Emmanuel Macron chegou a Berlim neste domingo 26 de 5 de 2024, em meio às tensões não resolvidas entre os dois países. Conforme o diretor-geral para assuntos europeus do think tank Eurasia Group, Mujtaba Rahman, afirmou a Reuters, a visita de Macron é uma tentativa do mais alto nível político de demonstrar que a relação entre a França e a Alemanha está dando certo. Entretanto, Berlim e Paris continuam a discordar em muitas questões, como a situação de defesa e segurança na Europa. Enquanto a Alemanha prefere contar com a proteção militar dos Estados Unidos, a França favorece uma autossuficiência, com o presidente francês defendendo a maior autonomia do continente em questão de defesa. A recente beligerância de Paris, óbvia quando comparada com o ritmo lento de Berlim, pode ser explicada pelo fato de a França ter seu próprio, embora pequeno, arsenal nuclear, enquanto a Alemanha não tem armas nucleares próprias. Após um encontro com o presidente alemão Frank-Walter Steinmeier, Macron afirmou que os desafios atuais, incluindo o conflito na Ucrânia, requerem um salto de cooperação entre a França e a Alemanha. Devemos ajudar a Ucrânia a existir, armá-la, treiná-la, apoiá-la e também estar preparados para qualquer cenário.
a fim de construir uma paz a longo prazo no quadro do direito internacional, disse Macron em uma entrevista coletiva com Steinmeier. O presidente francês sublinhou que espera que sua visita de 3 dias traga resultados como um plano ambicioso para a defesa da Ucrânia, a construção de um quadro comum para a segurança e uma visão comum do crescimento, da inovação e da competitividade da União Europeia. O chanceler alemão Oliver Scholz, por sua vez, enfatizando repetidamente que Berlim não quer que o conflito entre a Rússia e a Ucrânia se transforme em conflito entre a Rússia e a OTAN. Durante a reunião de gabinete, marcada para a terceira, 28 de maio, espera-se que os altos funcionários franceses e alemães discutam assuntos importantes sobre as relações entre os dois países. Estados do Sahel executam exercício militar inédito no Níger. Cinco países do Sahel executaram um grande exercício militar na porção oeste do Níger, afirmou o Ministério da Defesa do país este domingo, 26 de 5 de 2024. Esse é o primeiro exercício desse porte em uma região assolada por grupos terroristas como Al-Qaeda, Boko Haram e o Estado Islâmico, organizações terroristas proibidas na Rússia e em outros países. Burkina Faso, Chad, Mali, Níger e Togo se juntaram pela primeira vez na história na segunda-feira para realizar um grande exercício nacional no Centro de Treinamento de Forças Especiais em Tilia, Níger, informou a pasta. Os exercícios incluíram manobras táticas e iniciativas com o objetivo de fortalecer os laços com populações locais. As ações devem continuar até o dia 3 de junho e é o primeiro que une os 5 países. Esta é também a primeira grande interação militar de Burkina Faso, Níger, Mali com Togo e Chad, desde que o trio expulsou as tropas francesas e norte-americanas de seus territórios em busca de maior autonomia para lidar com o problema do terrorismo. Em seu lugar, os países têm buscado cada vez mais auxílio de outros países para incrementar suas políticas de defesa, como a Rússia, principalmente. Burkina Faso, Níger e Mali também estabeleceram um pacto de defesa conjunta. A aliança dos Estados do Sahel anunciava em fevereiro a saída da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO. Turquia tem prejuízo de 104 bilhões causado por terremotos de 2023, diz o presidente. O presidente da Turquia, Erdogan, disse neste sábado, 25 de 5 de 2024, que a economia turca sofreu danos de 104 bilhões com os devastadores terremotos de fevereiro de 2023. Mais de 53 mil pessoas morreram como resultado dos terremotos de 6 de fevereiro. O custo dos danos causados pelo terremoto, que afetou um total de 11 províncias e 14 milhões de pessoas, totalizou 104 bilhões de dólares para a nossa economia. Não apenas as casas foram destruídas, mas também instalações de produção, disse Erdogan. Os terremotos na Turquia causaram mais de 50 mil mortes. Ao todo, foram 2 terremotos em magnitude de 7,7 e 7,6 que atingiram as regiões do sudoeste da Turquia, com intervalo de 9 horas, derrubando milhares de prédios. Os terremotos subterrâneos, seguidos por centenas de tremores secundários, foram sentidos em 11 províncias turcas e em países vizinhos, incluindo a Síria. Dos 26,4 milhões de deslocamentos internos forçados por catástrofes, um terço dos casos ocorreu na China ou na Turquia, na sequência de fenômenos meteorológicos e grandes sismos, de acordo com o Centro de Monitoramento de Deslocamentos Internos, IDMC. Países bálticos e Polônia alertam a Alemanha sobre o envio de tropas para a Ucrânia. Segundo a publicação alemã Spiegel, os países bálticos, Estônia, Letônia, Lituânia e a Polônia alertaram a Alemanha que podem enviar tropas para a Ucrânia se a situação piorar visivelmente para Kiev devido à relutância dos seus aliados em fornecer armas. Se os russos conseguirem um avanço estratégico no leste da Ucrânia, porque o Ocidente está relutando em ajudar Kiev, a situação poderá agravar-se acentuadamente. Neste caso, os países bálticos e a Polônia não vão esperar que as tropas russas se posicionem nas suas fronteiras. Alertaram os políticos bálticos. Eles próprios vão enviar tropas para a Ucrânia, escreveu a revista. Segundo as autoridades bálticas, dessa forma a OTAN se tornará parte do conflito exatamente. O que teme o chanceler alemão Oliver Scholz e o presidente dos Estados Unidos Joe Biden.
No domingo, Scholz disse que se opõe à revisão das regras para o uso de armas alemãs pela Ucrânia e dá a Kiev a oportunidade de atacá-las em território russo. O chanceler enfatizou repetidamente que Berlim não quer que o conflito entre a Rússia e a Ucrânia se transforme no conflito entre a Rússia e a OTAN. Anteriormente, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, disse em entrevista ao The Economist que a aliança pretende enviar tropas para a Ucrânia. Filipinas recebe 2 helicópteros de combate T-129 atrasados. As Filipinas receberam os 2 últimos dos 6 helicópteros de combate T-129 da Turkish Aerospace Industries, anunciaram a empresa esta semana, cerca de um ano atrasada em relação ao cronograma previsto. A aquisição faz parte do programa Horizon 2 das Filipinas para modernizar suas forças armadas. Os helicópteros chegaram à base aérea Major Danilo Atienza, em Cavite, no dia 17 de maio. Uma cerimônia que marcou sua chegada inclui o chefe do Comando de Combate Aéreo das Filipinas, o comandante da 15ª Ala de Ataque e outros comandantes de unidades representantes da Força Aérea do país. As 2 plataformas designadas número 1505 e número 1506 são o 5º e o 6º helicóptero T-129 em ataque, adquiridos através de um acordo entre governos de 269 milhões com a Turquia. Eles deveriam chegar no início de 2023. A Força Aérea Filipina confirmou que os 2 helicópteros que chegaram inicialmente às Filipinas em 29 de novembro passaram por inspeções técnicas antes de serem comissionados neste mês. Espera-se que estes helicópteros, conhecidos por seu alto desempenho em condições quentes, altas e marítimas, melhorem significativamente as capacidades de combate da Força Aérea, particularmente em cenário de guerra urbana, afirmou o serviço no comunicado de imprensa. O T-129 é um helicóptero bimotor projetado para missões diurnas e noturnas. Possui sistema de observação e direcionamento, capacidade de armas de precisão e tecnologia de apoio de fogo letal. Os militares filipinos estão realinhando seu programa de modernização no contexto de tensão com a China nas vias navegáveis próximas. De acordo com o chefe do Estado-Maior do Exército Filipino, General Romeu Browner, estas mudanças visam proteger os territórios do país no mar da China Meridional, particularmente na ilha Tito, uma das várias ilhas disputadas na região. Uma estratégia de defesa territorial lançada no ano passado pelas Filipinas prioriza a proteção das ilhas reivindicadas pelo país, particularmente no mar das Filipinas Ocidental, incluindo a ilha Tito, Leyte Cay, Ilha West York, Ilha Flat e Ilhas Nanshan. Clientes do F-35 na Ásia Pacífico monitoram a saga de atualização da Lockheed Martin de longe. O atraso da Lockheed Martin no lançamento do pacote de atualização de tecnologia Refresh 3 do caça F-35 parece não ter efeito imediato sobre os clientes na região Ásia-Pacífico, mas os governos estão monitorando de perto os prazos de aquisição. A empresa americana pausou as entregas do F-35 enquanto se aguarda o acessível conjunto de software TR-3 que compreende uma atualização aviônica do sistema de missão para aumentar o armazenamento de dados da aeronave, processamento de exibição e capacidades de transferência. O pacote também constitui a base da atualização do bloco 4, que deverá ser mais abrangente. A Defense News disse ao Lockheed que os clientes da Austrália, Japão, Singapura ou Coreia do Sul manifestaram alarme sobre os atrasos. Um porta-voz respondeu: mantemos contato próximo com nossos clientes para garantir que eles sejam informados sobre quaisquer impactos na entrega. Outras questões serão melhor abordadas pelos respectivos governos. Uma porta-voz do Departamento de Defesa australiano disse que os problemas do TR-3
que provocaram alvoroço em Washington não afetaram a atual frota do F-35 do país. As autoridades de defesa do Japão e da Coreia do Sul não responderam às perguntas. Por causa dos atrasos, a Força Aérea Australiana está sofrendo a inconveniência do atraso na entrega de 9 F-35 restantes. Isso tem um efeito indireto no que diz respeito à declaração de capacidade operacional final, que exige a entrega de todas as 72 aeronaves de suporte à voz de defesa australiana. O governo espera agora receber todos os aviões durante o ano 2024-2025, uma indicação de que o marco simbólico da capacidade operacional final pode se estender até o próximo ano para além da meta original. A Força Aérea Australiana continua a trabalhar em estreita colaboração com a escritório do Programa Conjunto F-35 dos Estados Unidos na entrega da última aeronave F-35 Lightning para a Real Força Aérea Australiana, disse o porta-voz. O funcionário do departamento foi discreto sobre como ou quando os F-35 em serviço continham software TR-2 e o Bloco 3, mais antigos, recebendo atualizações. Sujeito à aprovação do governo, as aeronaves F-35A da Força Aérea Real Australiana entregues serão atualizadas para o padrão TR-3, como parte do programa de modernização subsequente do F-35A, disse o funcionário. Não se espera que o atraso do TR-3 tenha impacto na Coreia do Sul, já que anteriormente recebeu 40 caças F-35A de 2018 a 2021. Em dezembro, o Seul adquiriu mais de 20 F-35 na configuração Bloco 4, que começarão a chegar em 2027. Também em 2027, um depósito sul-coreano de manutenção, reparo e revisão na base aérea de Cheongju iniciará operações, o que significa que o país não precisará depender da Austrália para uma manutenção mais profunda do F-35. Singapura também poderia evitar os impactos da questão do TR-3, porque os 4 F-35B que o país recomendou em 2020 devem ser lançados em 2026. No ano passado, Singapura exerceu uma opção para 8 F-35B adicionais, que estão programados para chegar em 2028. No início de 2024, o governo anunciou a aquisição de 8 F-35 previstos para 2030. O Japão é o único outro país da Ásia-Pacífico com encomendas ativas. 105 caças F-35A e 42 caças F-35B. Quase 40 F-35A foram entregues até o momento, com o Japão administrando suas próprias instalações preliminares de montagem e verificação. Os primeiros 6 F-35B fabricados nos Estados Unidos configurados com TR-3, já que se enquadraram no lote 16 e devem chegar no início do próximo ano. Com a Lockheed Martin esperando entregar a primeira aeronave TR-3 com capacidade de treinamento de combate neste terceiro trimestre, resta saber se o momento se manterá. De acordo com o porta-voz da empresa, o TR-3 é uma prioridade máxima, com a maioria dos novos recursos do pacote agora em teste de voo. O principal grupo de defesa da Polônia aposta no projeto de tanques europeu. Enquanto o governo centrista e novos gestores estão a assumir o controle do setor de defesa dominado pelo Estado da Polônia, a PGZ, o maior interveniente da indústria aqui, está ansiosa por unir esforços para construir o novo principal tanque de guerra da Europa e impulsionar a cooperação com a defesa do continente. A Obron, subsidiária da PGZ especializada em pesquisa e desenvolvimento para as forças terrestres do país, anunciou em comunicado que está se juntando ao jogo do tanque europeu do futuro. A empresa desempenhará um papel importante no ambicioso programa do Fundo Europeu de Defesa, cujo objetivo é criar um tanque de base europeu, o chamado tanque de batalha principal, de uma nova geração, disse Obram. A empresa, sediada em Gliwice, afirmou que foi qualificada e declarada pelos principais parceiros europeus como o candidato ideal para participar no programa acima mencionado para desenvolver um tanque europeu. O desenvolvimento de um novo tanque tornou-se uma espécie de indústria artesanal na Europa, com novos agrupamentos de empresas e fontes de financiamento surgindo quase aleatoriamente de tempos em tempos. O maior esforço é o sistema principal de combate terrestre alemão-francês, que está a progredir com o apoio de alto nível de Berlim e Paris.
Há também um esforço liderado pela indústria para atualizar a frota Leopard 2 dos exércitos europeus. Iniciativas paralelas baseadas na União Europeia, embora aparentemente desconexas, serviram anteriormente para ancorar um determinado projeto de cooperação em defesa no esquema de financiamento mais amplo de Bruxelas, permitindo que os subsídios fluíssem para projetos iniciados fora dele num momento promissor. No momento posterior, o bloco atribuiu financiamento ao FED para projetos destinados a melhorar as capacidades e a interoperabilidade dos Estados-membros. Alguns dos principais resultados esperados incluem o desenvolvimento de uma nova geração de plataformas terrestres, entre elas um tanque de guerra principal. Em 16 de maio, Bruxelas anunciou os resultados de um convite à apresentação de proposta do FED, ao abrigo da qual mais de mil milhões de euros serão distribuídos para apoiar 54 projetos europeus conjuntos de investigação e desenvolvimento no domínio da defesa. O mais recente desenvolvimento na Polônia ocorre cerca de 2 meses depois de Trofimiak, um experiente gestor da indústria de defesa, ter sido nomeado presidente executivo da PGZ. O regresso de Trofimiak ao grupo foi possibilitado pela tomada de posse, em dezembro de 2023, de um novo governo de coligação que derrubou o Partido de Direita, Lei e Justiça do poder após 8 anos de governo. O entusiasmo da obra em relação a participar no projeto de tão prestígio marca uma grande mudança na retórica em comparação com aquela exibida pelos responsáveis de defesa da indústria no âmbito do gabinete interior do país. Durante esse período, o Ministério da Defesa Nacional mostrou uma forte preferência por armas dos Estados Unidos e da Coreia do Sul, incluindo tanques, levando Varsóvia a comprar M1A1 e M1A2 Abrams e K2 Black Panthers. Ao mesmo tempo, as ofertas de cooperação apresentadas pelos aliados europeus de Varsóvia não foram aceitas. Um convite germano-francês para a Polônia aderir ao MGCS foi recebido com pouco interesse pela liderança anterior do Ministério Polaco. Devido ao distante cronograma de implementação do projeto MGCS e a falta de decisões sobre sua forma final, foi tomada a decisão de reforçar as Forças Armadas polonesas com tanques M1 Abrams e K2 Black Panther, disse um porta-voz do Ministério da Defesa. Em junho de 2023, cerca de 5 meses antes da mudança de governo,